Matéria muito interessante sobre toda a história da Páscoa. A Páscoa judaica e a Páscoa cristã. A Páscoa judaica que é uma figura do que seria a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Vamos conferir essa matéria. Ele mudou a história. Eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. A maior manifestação de amor de todos os tempos. Se o mundo vos odiar, lembrai-vos de que odiou a mim. Seus ensinamentos marcaram a humanidade. São curas e feitos que desafiam as leis da física. Se é o Senhor, faça com que eu vá até o Senhor sobre as águas. Venha! Mas o Cordeiro de Deus precisou se sacrificar, atender ao chamado do Senhor para que a profecia fosse cumprida. Eu sou teu servo, Pai. Eu sou teu servo. Mesmo sendo inocente, sem pecados e perfeito, Jesus foi julgado e condenado. Seu sangue foi derramado para nos salvar. Crucificado na cruz do Calvário, morto injustamente, o Messias ressuscitou ao terceiro dia e mais uma vez mostrou que não existe o impossível. A partir daí, os cristãos passaram a celebrar a Páscoa como símbolo da ressurreição de Jesus. Mas a Páscoa existia bem antes da vinda de Cristo. No Antigo Testamento, na época em que Moisés recebeu a missão de libertar o povo hebreu do Egito. Logo haverá uma praga final. O anjo da morte está chegando. Todo filho primogênito morrerá. Não! Mas não nós. Por que ele nos puniria? A morte está chegando para nós todos. Vem comigo. Por que nós? Por favor, me ajude. Amigos, nós podemos ser poupados da vingança de Deus, mas apenas se fizermos exatamente o que ele disser. Não derrame! Cada uma das casas deve ser marcada com o sangue. Os israelitas pintaram suas portas com sangue de cordeiro, identificando-os como povo de Deus. Prometemos que Deus libertaria o nosso povo. Mas agora ele nos envia à morte. Temos que confiar nele. A Páscoa é uma comemoração judaica. Ela está relacionada a um evento que está narrado na Bíblia, no livro de Êxodo, entre o capítulo 1 e o capítulo 12. Tem a ver com a última praga de Deus sobre os egípcios, quando, na noite da Páscoa, Deus matou todos os primogênitos dos egípcios por causa de o faraó recusar libertar Israel. Então a Páscoa é o evento da libertação de Israel do seu jugo de mais de 450 anos no Egito. Assim como dito por Moisés, a profecia se cumpriu. Deus ordena aos israelitas que sacrifiquem um cordeiro sem defeito, que recolham o sangue desse animal e passem nas portas, nas ombreiras das portas, porque naquela noite Deus haveria de executar juízo sobre todo o Egito. E a casa que não estivesse protegida por esse sangue de cordeiro teria o seu primogênito morto naquele dia.
Então, os hebreus confiaram nesse método de salvação que Deus apontou, fizeram o sacrifício pascal, mataram o cordeiro, passaram o sangue na porta, e quando o anjo destruidor de Deus naquela noite passou, então as casas que estavam marcadas com o sangue na porta foram protegidas. E nesse caso o anjo não entrou na casa, ele passou por cima destas casas. E então a palavra Páscoa quer dizer passagem, passar por cima. Por isso no inglês se fala Passover, inclusive para falar sobre Páscoa. E há um engano comum aqui, que muita gente acredita que a passagem seja a passagem do Mar Vermelho, né? Porque atravessaram as águas do Mar Vermelho pouco tempo depois, mas a passagem é do anjo destruidor de Deus, que passa por cima da casa onde moram pecadores, mas que são preservados da justiça de Deus por causa do sangue de um substituto inocente. A partir daí surge o Pessá, como é conhecida a Páscoa judaica, a festa que celebra a libertação dos hebreus da escravidão do Egito. Se no Antigo Testamento a Páscoa tem esse significado, no Novo Testamento a Páscoa tem uma ressignificação, com foco na ressurreição de Jesus. Os judeus comemoram o Pessá, que é a Páscoa. Nós comemoramos a ressurreição de Cristo que aconteceu no dia da Páscoa. Para nós, o que é mais importante não é simplesmente a morte de Jesus na cruz. Paulo diz em 1 Coríntios 15 que se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé era vã, ela não teria significado. Mas ele diz a partir do verso 20, mas Cristo ressuscitou. E porque ele ressuscitou, nós temos uma viva esperança de morar na eternidade com Deus. Então o que é importante para nós não é simplesmente a morte de Jesus, mas é a ressurreição de Jesus na manhã da Páscoa. Primeiro Jesus se entrega por nós na cruz e depois ele ressuscita. Paulo diz que ele morreu pelos nossos pecados e ele ressuscitou para nos perdoar dos pecados, para fazer a justificação dos pecados. Segundo especialistas, a Páscoa hebraica, que era celebrada na época de Moisés, fazia referência à vinda do Messias. Sinais daquela época já revelavam como seria o sacrifício de Jesus para salvar a humanidade. Lucas nos conta que Jesus, começando por Moisés e passando por todos os profetas, expunha para os dois lá no caminho de Emaús o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ou seja, Lucas está nos assegurando, Moisés já falou sobre Jesus. Jesus também está na Páscoa, de várias e várias maneiras. Por exemplo, o cordeiro que era assado na Páscoa, ele não podia ter nenhum de seus ossos quebrados. E isso vai ser refletido por Davi quando ele foge de Saul, que o persegue, se esconde na terra dos filisteus, e ali Aquis, o rei de Gate, desconfia que, opa, peraí, esse aí foi o cara que matou Golias, esse é o herói israelita, e aí Davi fica preocupado e se finge de louco, baba, agarra no poste, você deve conhecer a história. E aí então, depois que esse truque de Davi acaba funcionando, Davi escreve o Salmo 34. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor e tal, porque o Senhor me preserva e não vai permitir que nenhum dos meus ossos seja quebrado. Olha só a conexão, né? E Davi foi um rei que foi perseguido por um rei invejoso, que é o caso de Saul. Do mesmo jeito que Moisés foi perseguido por um rei invejoso, que é o caso de Faraó, mas Jesus foi perseguido por um rei invejoso, que é o caso de Herodes. E aí então você começa a perceber esse paralelo. O rei que vai trazer a libertação, ele reflete o Moisés, que foi perseguido pelo faraó e que fez as pragas, ele reflete o Davi, que escreveu o salmo de não ter nenhum osso quebrado, e de repente esse rei vai para a cruz. E ele é pendurado na cruz numa sexta-feira, 9 horas da manhã, e quando deu 3 horas da tarde ele já tinha morrido. Se ele tivesse ficado vivo por aquele horário, os judeus iam tentar acelerar a morte dele, porque não podia enterrar no sábado. E aí então tentariam quebrar as pernas de Jesus, o que fizeram com os 2 outros que estavam ao lado dele. Mas isso não aconteceu com Cristo. E aí então nós que cremos na palavra santa, bendita e inspirada do Senhor, olhamos e dizemos, Deus já estava prevendo isso quando mandou que nenhum osso do cordeiro fosse quebrado lá na Páscoa. Davi escreveu isso quando nenhum osso dele foi quebrado enquanto esteve entre os filisteus. Mas isso se cumpriu na cruz, quando Jesus morreu na cruz e entregou o seu espírito ao Pai, e nenhum osso dele foi quebrado. Ou seja, além de anunciar a vinda do Messias, Deus já dava sinais sobre como seria o sacrifício de Cristo. A carne do cordeiro era assada ao fogo. Fogo na Bíblia é um símbolo de juízo. E aí então você vai vendo que o juízo recai sobre o cordeiro, né, que recaiu sobre o cordeiro de Deus na cruz. O sangue era aquilo que livrava os israelitas da justiça e da ira de Deus.
passado na porta num primeiro momento. Depois, lá no templo ou no tabernáculo, antes dele, o sangue era aquilo que aplacava os pecados, né? Aplacava a ira de Deus sobre os pecados. Tanto é que Hebreus vai dizer, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E então é este sangue que se completa de maneira perfeita na pessoa de Jesus. Então era necessário que um ser humano perfeito cumprisse as exigências de Deus, obedecesse e sofresse. Aquele cordeiro apontava para Cristo. O sangue dele apontava para o sangue de Cristo. Os ossos não quebrados dele apontavam para os ossos não quebrados de Cristo. A data da Páscoa apontava para a Páscoa de Cristo, porque Jesus celebrou a Páscoa na quinta-feira de noite e foi crucificado na sexta-feira de manhã. Ele morreu na hora da Páscoa. Aliás, ele foi pregado na cruz às 9 horas da manhã, o horário do sacrifício matinal feito no templo. E ele entregou ao Pai o Espírito às 3 horas da tarde, o horário do sacrifício que encerrava as atividades do templo. Isso não pode ser coincidência. A ressurreição de Jesus trouxe uma nova conotação para a Páscoa, que passou a ter um novo significado. Jesus mostrando onde é que ele está na Bíblia, ele está o tempo inteiro. Ele é o Cordeiro, ele é aquele que cumpre o que Moisés viveu fugindo de Faraó, cumpre o que Davi viveu fugindo de Saul e não tendo os ossos quebrados. Ele é o sacrifício, ele é o sacerdote, ele é o profeta, ele é o rei. Jesus é tudo, né? Então tudo aponta para ele. São fatos que mostram que a Bíblia Sagrada segue uma coerência teológica. A Bíblia havia profetizado que ele seria morto, crucificado, morto, e que ele ressuscitaria ao terceiro dia. A ressurreição, ela aconteceu exatamente no dia da Páscoa, para que houvesse essa ligação entre a promessa do Antigo Testamento e o seu cumprimento na pessoa de Jesus Cristo. Então os cristãos, eles têm um carinho especial pela Páscoa por causa da ressurreição. Não que nós comemoramos a Páscoa judaica, nós comemoramos a ressurreição do Senhor Jesus, que aconteceu no dia da Páscoa. Para este antropólogo, a Páscoa cristã repassa mensagens impactantes. O cristão, então, vive mais intensamente esse momento, que é o momento de uma revisão, enquanto uma comunidade eclesial, comunidade que caminha em busca dos princípios que Jesus Cristo ensinou, e da dimensão pessoal, o momento de revisão no sentido de se tornar melhor, como na transfiguração. Então, seguindo as 3 pilastras do cristianismo, a fé, a caridade, o amor, né? E o perdão. Então é um momento de redimensão pessoal, no sentido de fazer esse mundo melhor, baseado nos ensinamentos de Jesus Cristo. Para a antropologia, esse tipo de celebração faz parte das relações sociais, sendo importante também para a memória religiosa. A própria vida de Jesus Cristo, ela está enculturada na vida do povo cultural hebreu, judeu, que tem a sua maneira de organização, de parentesco, de festa, de roupa, de vida. A Páscoa, ela celebra o nascimento de Jesus Cristo, se encontra, é um nascimento que veio para salvar, mostra para a humanidade que é possível superar esse sofrimento humanamente e chegar novamente ao nascimento no outro plano espiritual, que é a ressurreição. Então é o renascimento, e aí se une o nascimento de Jesus Cristo com a ressurreição. Então é um ciclo que é memorializado, ritualizado, e de uma forma tanto às vezes de quase que um luto pessoal e depois uma explosão de alegria pela passagem da morte para a vida. Uma obra de arte a céu aberto que foi instalada no jardim da casa do Paulo. Ele é um artesão apaixonado pelas histórias bíblicas e, ao longo de 20 anos, construiu a cidade imaginária de Jerusalém. Essa obra foi com a restauração de um presépio que eu coloquei no jardim. Aí me veio essa ideia no próximo ano que eu fiz um castelinho, fiz a manjedoura, né, e fiz um presépio. O que seria um presépio acabou ficando para o ano inteiro, entre outros anos. Nos vários cenários, encontramos na obra de arte, simbolicamente, a entrada de Belém, o palácio do rei Herodes e, lógico, vários locais aqui foram pensados na história de Jesus. Desde a hospedaria, onde José e Maria não receberam abrigo, até a manjedoura estão na cidade imaginária. O local onde Jesus foi sacrificado também foi retratado pelo artesão. A crucificação de Cristo também consta nesse imenso jardim que foi ornamentado e ilustra de maneira metafórica
importantes partes da história de Jesus. É um local, sim, para evangelizar, né, as pessoas, né, principalmente as crianças. As crianças gostam demais disso aqui. O artesão criou 2 cenários diferentes. Um que retrata o local onde Jesus foi sepultado e depois o momento da ressurreição. Aqui tudo é simbólico, mas na vida real, além de salvar a humanidade, Jesus deixou diversos ensinamentos e legados. Na Bíblia é mostrado como uma lição de humildade, uma demonstração do amor de Jesus por todos nós. Lá em João, quando diz que ele lava os pés, diz que ele nos amou até o fim e que ele nos serviu. Ele não veio para ser servido, Marcos capítulo 10, 45, mas ele veio para servir as pessoas. E ele mostrou isso numa ilustração, lavando os pés dos discípulos. E um dado interessante é que Jesus lava os pés de todos os apóstolos, inclusive de Judas, que foi o seu traidor. Estudiosos de outras áreas fora do mundo religioso também reconhecem a importância da Páscoa cristã e do cristianismo. Do ponto de vista antropológico, o cristianismo tem uma dimensão das grandes religiões, né, relacionada com a humanidade, né? Assim como tem outras religiões, como o budismo, como o hinduísmo, o cristianismo está relacionado com o povo hebreu no início e depois com o judaísmo, e aí forma então o cristianismo, que tem uma dimensão histórica e política muito grande na história da humanidade. Mas por que será que a Páscoa, que é uma festa milenar tão importante para a cultura judaica cristã, acabou tendo um viés diferente ao longo das últimas décadas, colocando um coelhinho e ovos de chocolate com grande importância? A ciência explica esse tipo de acontecimento. Embora os ritos sagrados continuem, o capitalismo cola no sentido desses rituais e se desenvolve a partir dessas relações. Então há um exagero, vamos dizer assim, há uma distorção daquela reciprocidade, que é uma reciprocidade baseada nas sociedades holísticas. Se o capitalismo, com toda a sua força mercadológica, traz um significado completamente fora do sentido real, essa pode ser uma oportunidade para o povo cristão disseminar o verdadeiro significado da Páscoa. Quantas chances nós perdemos de contar esse rico significado? E as pessoas se distraem com o chocolate, com o coelho, com tantas outras coisas que deixam a riqueza desta data e a mensagem tão profunda dessa data obscurecidas, né? E esse é um problema muito sério. É uma ocasião que nós temos para testemunhar e para falar a respeito deste Deus maravilhoso que tudo coordenou para a nossa salvação, que desenhou a história do mundo de modo a dirigir todos os holofotes para a pessoa do seu Filho. É hora de apontar Jesus. Páscoa sem Jesus não faz sentido algum. A gente sempre fala que Páscoa não é ovo. Quem morreu na cruz não foi o coelho da Páscoa. Quem morreu na cruz foi Jesus Cristo, que representa o cordeiro que era sacrificado no altar do templo lá de Jerusalém, no tabernáculo. Então a Bíblia diz que Jesus é o cordeiro da Páscoa, ele é o cordeiro pascal. Então a gente precisa sim falar para as nossas crianças que o significado da Páscoa não está na troca de ovos de chocolates ou coelhos de pelúcia, mas está no reconhecimento de que Jesus se entregou por nós, ele ressuscitou ao terceiro dia e ele sim é o nosso Salvador. O maior presente pascual nós já temos. Nesta data relembramos que Jesus venceu a morte e continua agindo de várias maneiras. Sua presença pode ser sentida a qualquer momento, bastando apenas você buscá-lo.
Linda matéria, não é? A produção do Vida, e você está se esmerando cada vez mais. As matérias são maravilhosas, são tão abençoadoras, não é? Para ensinar a gente, para ajudar a gente, para contribuir. E aí, olha, uma matéria para que você aprenda o verdadeiro sentido da Páscoa, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer aqui as pessoas que participaram dessa matéria, o reverendo e historiador Hélio Oliveira, muito obrigada, o teólogo e pastor Márcio Roberto Alonso, obrigada, o antropólogo Manuel Ferreira Lima Filho, muito obrigada, e o artesão Paulo Lima, que fez da sua casa uma mini Jerusalém, uma miniatura de Jerusalém no seu jardim. Muito obrigada por ter cedido a sua casa para as filmagens do Vida e Você.